Bem-vindos a esse programa, o Projeto 30D. Meu nome é Karine e nesse episódio nós vamos falar de como construir a primeira turma online sem ter muitos seguidores, certo? Então, bora lá falar sobre esse assunto. Então, essa é uma preocupação muito grande das pessoas quando a gente, né? Quando eu coloco elas, parece que eu estou apontando e me colocando de fora. Mas seguidores nas redes sociais é uma preocupação muito pontual para quem quer vender a primeira turma online, né? Por quê? Qual que é o racional? Né? Que eu preciso ter diversas pessoas me seguindo para eu conseguir vender. Porque é isso que a gente assiste em alguns especialistas que a gente segue, né? A gente vê lá milhares ou milhões de seguidores, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você hoje que você consegue sim construir a sua primeira turma online, mesmo sem ter seguidores ou ter pouco número de seguidores, tá bom? Então a gente não pode confundir, tá? Essas duas questões. Tá. Então eu tenho que agora consolidar com você o que é seguidor. O que é seguidor? Então, seguidor é aquela pessoa que nas redes sociais ela aperta o botão curtir ou seguir, né? E ele passa a constar na minha lista de seguidores, nos meus halls de seguidores, né? E aí o meu conteúdo começa a aparecer para ela, né? De acordo com o que diz a plataforma, né? De acordo com o que entende a plataforma, esse meu conteúdo aparece para esse meu seguidor, certo? Mas muitas vezes, quando a gente para analisar esse seguidor, ele não é um potencial comprador. Como assim? Então vamos lá. Às vezes, o meu seguidor é um familiar meu, né? Que a rede social achou que seria interessante me oferecer, ele vê lá minha foto, me reconhece lá e vem e aperta o botão, bora seguir. Mas não necessariamente se interessa por aquilo que está sendo oferecido, né? Segunda coisa, pode ser meus amigos de ambientes que eu frequento, né? Amigos de trabalho, amigos da igreja, amigos de lazer, né? Então, pode ser pessoas que não necessariamente se interessem por aquilo que eu penso, que eu esteja oferecendo, né? Na minha primeira turma online, mas que está no meu ciclo ali de relacionamento, né? E às vezes acontece nem de estar ligado automaticamente a mim, sabe? O amigo do amigo, né? Então pode acontecer isso. Então não necessariamente ter inúmeros seguidores, ter esses seguidores, por exemplo, vai me fazer efetivar a construção da minha primeira turma online, certo? Outra coisa que tem dos seguidores é que a plataforma começa a verificar e a conferir o que é que você. Quem é que está começando a te seguir? E aí ele usa esses seguidores como parâmetros, né? Então veja bem, aí o algoritmo começa a chamar pessoas que não necessariamente sejam pessoas que vão se interessar pelo seu conteúdo, pelo seu curso. Certo? Então, como usar isso de maneira positiva, né? Como usar isso de maneira que eu uso as redes sociais, mesmo sem ter muitos seguidores, para construir a minha primeira turma. Quando eu falo de construção da primeira turma, é quando eu tenho pessoas que comprem a oferta da minha turma online, né? Por que eu falo turma online? Porque eu posso fazer essa entrega para a turma online em estilo de curso,
ou eu posso fazer a entrega dessa turma online em estilo mentoria, tá bom? Então, eu vou deixar aberto esse modelo de turma online que você vai chamar. Então, a gente vai agregar todos os modelos de entrega em turma online, tá bom? Então, as curtidas, os seguidores, os compartilhamentos não quer dizer efetivamente de que são pessoas totalmente interessadas ou que vão comprar o seu produto, certo? Então, como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo atrair, então, pessoas certas, as pessoas corretas para minha mídia social, para depois eu poder ali fazer a abertura da minha turma, né? Então, para eu atrair efetivamente pessoas que realmente compram a minha ideia, que realmente, quando eu abrir o meu carrinho, né, quando eu abrir as matrículas para a minha turma, eu fazer vendas, é começar a entregar o meu conteúdo para realmente para as pessoas que têm aquele interesse. Então, veja bem, tem alguns mecanismos, né, dentro das redes sociais que são capazes de filtrar o interesse daquelas pessoas. O interesse, por exemplo, em saúde, interesse, por exemplo, em viagens, interesse, por exemplo, em financeiro, né? De repente você é uma pessoa que trabalha com alimentação saudável, né? Vamos falar alimentação saudável que culmina no emagrecimento. Então, a plataforma, ela tem inteligência o bastante de separar as pessoas que têm esse interesse, entendeu? De repente, você segue como é que eu vou dizer esse nome? E participa e é engajado em esse tipo de conteúdo. Então, a plataforma tem como sondar isso, falar, essa pessoa que vai ficar nesse grupinho aqui também de alimentação saudável e emagrecimento, certo? Ah, Karine, eu trabalho não só, Karine, com emagrecimento, eu queria fazer algo como ganho de massa, vamos colocar assim, né? Então, você também trabalha com produtos saudáveis, mas você também trabalha com ganho de massa. Então, lá dentro das redes sociais, eles têm mecanismos de apurar o interesse da pessoa, né? Através do engajamento dela, através de sites de pesquisas. Então, eles, as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, eles têm esse mecanismo de nos colocar em determinados grupos de interesses. E aí, eles são aptos a nos oferecer esses interesses, né? Ai, Karine, mas e as pessoas que usam iPhone? É um caso à parte, mas eu vou ser bem sincera com você, mesmo a pessoa usando um iPhone, determinando lá a segurança das informações, que é totalmente coerente, há possibilidade sim de filtrar o seu interesse, tá? Enfim. Mas isso é uma parte mais técnica que não é uma parte que você precise se preocupar. Você só precisa se preocupar em entender que você precisa determinar quais são os interesses que o seu cliente ideal, né, que no marketing digital é chamado de avatar e até persona, né, se você consegue delimitar mais esse cliente ideal, é você delimitar com clareza esse cliente ideal, com clareza esse avatar, tá? Mas antes de aprofundar esse assunto do avatar, eu preciso passar por ainda alguns assuntos. De repente, quando eu falo para você de que você precisa usar a ferramenta correta dentro da mídia social, em que vai te levar à possibilidade de ser mais certeiro nesses interesses do seu cliente avatar, deve aparecer aí na sua mente, cara, isso é muito caro, eu não vou ter dinheiro para investir nisso. E eu vou dizer para você que não é caro. Não é caro, tá bom? Se você usar o botão impulsionar do Instagram, você vai ver que eles cobram uma taxa de R$ 6 por dia. E R$ 6 por dia, gente, você alcança milhares de contas. Milhares de contas, tá bom?
É como se você desse um, um pedacinho do seu conteúdo para milhares de pessoas. Então, se fosse um pedacinho de queijo seu conteúdo, você tinha que repartir em milhares de pessoas. Quanto tempo você teria que trabalhar para isso? O quanto que você teria que oferecer isso? E ela faz isso, oferece, dentro dos interesses ali que você apurou. E ela é capaz de oferecer para milhares de pessoas, né? Então, é um preço muito em conta. Se você impulsiona um conteúdo por dia, vamos colocar assim, 6 vezes 30, R$ 180. Não é caro, gente. Para todos os dias, você bater na porta ali de milhares de pessoas e falar, olha, eu tenho esse pedacinho de queijo, você quer degustar, você quer experimentar, você tem interesse disso aqui? Não é caro, né? R$ 6. E o que acontece quando você vai para uma ferramenta mais profunda, que é o gerenciador de negócios, né? Dentro de cada plataforma, tá? Vou chamar de Ads. Tem o Facebook Ads, tem o Instagram Ads, que aí é o Business Manager, né? O gerenciador de negócios lá dentro do Meta mesmo. Tem o Google Ads, né? O YouTube Ads, vamos chamar assim, que também tem essa mesma proposta de você alcançar pessoas com interesses mais refinados naquilo que você está oferecendo. Lá dentro, você pode montar campanhas de anúncios. Essas campanhas de anúncios são ações mais detalhadas. Você pode ter ações mais efetivas, mais assertivas nas escolhas ali, como você vai agrupar esses interesses. E, além de tudo, você pode empilhar anúncios dentro do botão, dentro da aba, dentro do conceito conjunto de anúncios. Enquanto no Instagram eu uso o botão impulsionar e eu impulsiono um conteúdo e apareço para milhares de pessoas, dentro da ferramenta do Meta, eu tenho uma possibilidade de, pelos mesmos R$ 6, colocar um conjunto de anúncios. Eu posso colocar ali, por exemplo, 3 posts, 6 posts, e aí a plataforma vai distribuir para mim. Nossa, Karine, isso é muito técnico, né? Esse pensamento pode surgir aí para você, né? Nossa, Karine, é muito técnico, eu não sou capaz de compreender. É porque é muita informação agora para você, então eu peço para você calma, calma. Não são processos difíceis para fazer, não são processos impossíveis de fazer. São processos que qualquer pessoa pode fazer, pode compreender se tiver a paciência de sentar e entender cada mecanismo, certo? Cada mecanismo de cada processo dentro desse universo, né, de interesses, vamos colocar assim, de se chegar. Então vamos lá. Deixa eu captar do que eu falei até agora para ver se vai ficando coerente para você. Vamos lá. Então, eu agora levantei a bandeira de que número de seguidores, número de curtidas, número de comentários, número de compartilhamentos, número de salvamentos, não quer dizer que você vai conseguir fazer o vendas, ou o número ideal de vendas, ou bater a meta de suas vendas. Você não pode ter esse parâmetro, certo? Então, você tem que ter ações mais efetivas para te ajudar a ter esses parâmetros. Então, eu defendo aqui, nesse vídeo, de que para você ser mais efetivo nessa ação, você tem que usar as ferramentas de anúncios das plataformas. Se é no Facebook, se é no Instagram, você vai ter que usar a ferramenta gerenciador de negócios. Se é no YouTube, você vai ter que usar o Google Ads, né? Para ter acesso a essa consolidação de informações, a ter parâmetros melhores dessas informações. Entendeu? E aí respirar e saber que
não é um grande gasto se você vai ter mais solidez de alcance de resultado, certo? Então, se você puder separar do seu orçamento R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, que mais? R$ 300 por mês para fazer essa consolidação, vamos supor, por exemplo, fazer um parêntese aqui. Vamos supor que você consiga gastar R$ 6 por dia. R$ 6 por dia. E agora você vai determinar qual ferramenta você vai usar. Eu vou usar o YouTube? Vou usar o Instagram? Vou usar o Facebook? Determinou as ferramentas, você vai falar, tá, eu vou usar agora no Facebook. Eu vou separar um pouquinho de cada, eu vou separar uma verba de R$ 6 por dia. Vamos colocar assim, sei lá, não, vamos fechar, R$ 200 para Facebook, Instagram, R$ 200 para YouTube. Vamos supor que hoje você possa investir esse valor. Não pode ser menos, mas você tem que fazer essa limitação de verba, tá bom? E aqui eu já estou entrando na próxima parte do nosso vídeo, porque a não delimitação da verba, cara, é que deixa a gente super desorientado. Porque não basta eu conhecer as ferramentas, não basta eu saber fazer, se eu não tiver direitinho a minha idealização de verba, porque eu fico perdida, né? E o nosso intuito aqui é não te deixar perdida, tá bom? Então, bora lá. Então, a primeira coisa que você vai saber, tá? É saber aonde eu vou fazer e qual a minha verba para aquele lugar, para aquela rede social. Então, eu vou fazer no YouTube. No YouTube, eu vou separar R$ 100 para atuar aqui. Beleza. Agora também não vou ficar fora do Instagram e do Facebook, então eu vou ter essa verba aqui para lidar. Ok. O segundo passo é você delimitar o seu cliente ideal. Quando eu falo de delimitar, é para você escrever, pega mesmo um papel e desenhe o seu cliente ideal. Como é que eu faço isso, Karine? Como que faz isso? Você vai ali começar a perceber qual que é o gênero desse cliente ideal. Eu vou atrair mais mulheres? Eu vou atrair mais homens? Eu vou atrair ambos os gêneros? Para mim não faz diferença? Então, você vai escrever isso, né? A segunda coisa que você vai determinar é a região de onde é. Eu vou falar com o Brasil todo, eu vou falar só com as capitais, eu vou falar só com os mineiros, eu vou falar só com os paulistas, né? Então, eu começo aqui a delimitar essa informação do meu cliente ideal. Quando eu passo pelos dados demográficos desse meu cliente, eu vou trabalhar as dores deles. O que é a dor? O que são as dores? As dores é aquilo que toda vez que meu cliente pensa em executar, ele fala, ai, nossa, eu queria tanto fazer isso, porque aí eu ia poder viajar. Ai, eu queria tanto que fosse assim, porque aí eu poderia ter mais tempo com os meus filhos. Ah, eu poderia tanto fazer isso, porque, cara, né, tá difícil, eu não tô tendo dinheiro para pagar esse boleto, né? Nossa, tá difícil para mim. Então, tudo que a pessoa pensa naquilo e vem a dor no coração, sabe como é que é? É ali você começa a escrever. Não ter tempo para ficar com a família, não tem dinheiro para fazer o que gosta, né? E aí você vai falar também dos sonhos desse cliente ideal, né? Se ele tem uma dor, por exemplo, de tempo, ele vai passar a ter tempo para cuidar da saúde, ele vai passar a ter tempo para fazer uma academia, ele vai poder realizar o sonho de viajar para a França, por exemplo, ele vai poder mudar de casa, ele vai poder reformar sua casa, ele vai poder ampliar seus clientes. Então, você vai colocando ali o que inspira ele a movimentar. Os sonhos é isso. Os sonhos é o que leva a gente a movimentar, o que leva a gente a sair da estagnação, entendeu? As dores é aquilo que dói, sabe? Que fala, poxa vida, eu podia ter isso e não tô podendo ter, eu queria comprar aquilo, mas não posso porque meu dinheiro não dá, tá? Aí você pode pensar, então, Karine, tá bem interligado ali as dores e os sonhos. Eu vou dizer que sim, tá bom?
E aí você começa a refinar. Quanto mais direcionado você coloca a dor, quanto mais direcionado você coloca o sonho, mais eficiente fica a sua comunicação, mais eficiente chega o que você quer transmitir, mais você começa a conversar com essa mente aqui. E toda vez que eu começo a conversar com a mente, acontece uma coisa. Acontecem as objeções. O meu cérebro começa a me travar. O meu cérebro começa a colocar obstáculos. É a nosso sentimento de proteção, né? De autoproteção, vamos colocar assim, de defesa, né? Até mesmo pode estar acontecendo aqui, nesse momento. Ah, isso que ela está falando é muito complicado. Isso que ela está falando é muito difícil fazer, eu não vou conseguir fazer, né? Mas se você começar a parar para pensar, a dialogar com as pessoas que o cercam, a parar para pensar em si mesmo, porque em muitos de nós, muitas das nossas dores, as nossas dores, elas são refletidas também nas outras pessoas. A gente encontra as mesmas dores que a gente passa em outras pessoas. Então começa com o olhar interior, começa com o olhar das pessoas à sua volta, de repente com seus clientes, né? Ter esse cuidado de entender as suas dores, os seus sonhos, né? Sempre com a finalidade de ter a comunicação mais efetiva, mais assertiva, né? Eu estou acompanhando o lançamento de uma menina que está construindo a primeira turma dela, né? Uma nutricionista. E ela tem um anseio de montar a primeira turma dela e lançar realmente como negócio, né, gerenciar esse negócio de turma online como um negócio mesmo, colocar para escalabilidade, né, e poder ali desligar-se da faculdade para atuar. E um dos primeiras lives dela, dos primeiros conteúdos dela foi sobre a liderança contemporânea, né? E ela fala bastante sobre que você precisa ouvir, que você tem que ter essa sensibilidade de ouvir. E aqui no online é muito complicado, porque veja bem, eu estou aqui falando e eu estou me vendo, né? Então, primeiramente eu preciso especular, tá? A dor do meu avatar, a dor do meu cliente ideal, que é o tema desse vídeo, é que ele pensa que precisa ter muitos seguidores para vender. Ele pensa que para abrir, para construir a primeira turma dele, ele precisa ter muitos seguidores. E aí isso trava ele. É uma dor latente, é uma dor que trava ele, porque toda vez que ele olha o número de seguidores no YouTube, o número de seguidores no Instagram, o número de seguidores no Facebook, ele se frustra, porque ele pensa, cara, eu não vou conseguir construir a minha primeira turma, porque não tem alguém me vendo, alguém me ouvindo, como isso vai ser possível? Tá vendo? Por quê? Porque é uma dor que hoje eu tenho também. É uma dor que eu tenho. Então, quando eu identifico uma dor do meu cliente ideal, eu posso dar o passo de ajudar a resolver a dor. Eu sou a pessoa que entendo a sua dor, sei a sua dor, e eu posso te ajudar a resolver a sua dor. Entendeu? Por quê? Porque você tem um sonho de vender a sua turma online e que ela prospere de maneira tal que dê mais tempo para sua família, você melhore a sua moradia, você melhore as possibilidades que você possa dar para si mesmo, para os seus filhos, para os seus pais, que você possa retribuir o tanto que eles investiram em você, né? E que você possa também conseguir dinheiro para viver bem, transformar pessoas, enfim, entendeu? Então, você começa a mostrar para as pessoas que você as entende. Então, é essencial, gente, a construção do cliente ideal, a construção dos dados demográficos dele, idade, onde ele mora, se é casado ou não, quanto que ele ganha, como que ele pensa de religião, como que ele pensa política, sabe? E realmente vem delimitando isso do cliente, entendeu? E aí eu passo pelas dores, né? As dores de relacionamentos familiares,
físicos, de trabalho, de academia, acadêmicos, né, de estudos, enfim. Eu vou listando, fazendo esse exercício tanto com as dores, tanto com os sonhos. E, não menos importante, as objeções. Então, você tem que ter na mente que toda bandeira que você levanta, então, tudo aquilo que você defende, tudo aquilo que você... toda tese que você levanta, vamos colocar assim, vai trazer na mente de quem está te escutando, de quem está te ouvindo, algumas objeções. Então, você tem que listar também essas objeções. Talvez na sua cabeça você esteja pensando aí agora, isso é balela. Por que eu preciso listar objeções? Porque quando você traz algo à luz, ela fica latente na sua mente, a sua mente começa a estar em alerta, né? Está sob a sua visão. Então, quando aparece, você sabe que aquela objeção pode acontecer e você já vai saber como tratar. Certo? A objeção pode estar acontecendo agora. Eu não vou saber construir objeções, eu não vou saber construir os obstáculos que entende. E eu falo para você. Então você vai parar e pensar. O que pode estar travando essa pessoa de seguir o que eu estou falando, por exemplo? O que pode estar travando você de construir o seu cliente ideal? Talvez é o medo de errar, né? A gente tem medo de errar, medo. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer, você não vai acertar de primeira, mas você precisa ter um parâmetro. Então, você alinha aqui a objeção, trabalha nela, vai para o campo de batalha, né? O que é o campo de batalha? Vai conversar com as pessoas, vai postar conteúdo, faz posts, faz lives, faz reels, e aí você vai começar a ter uma integração com as pessoas, e você vai começar a ser mais assertivo nessa comunicação. Então, lixe ideias, faça um esforço, especule. Tudo que pode travar, de movimentar o seu futuro cliente, o seu cliente ideal, tá bom? E aí começa a colocar isso nos seus diálogos, começa a colocar isso no seu conteúdo, nos seus posts, começa a colocar isso quando você está falando com o seu cliente ideal e até mesmo, gente, com os alunos, tá bom? Então, como que você pode fazer isso agora? Pegar uma folha de papel em branco ou um caderno, né? Eu acho que você já pode começar a separar isso. Uma pasta, né? Um caderno, se você trabalha no Drive, então separa no Drive e coloca aí meu projeto, minha primeira turma online. Abre um Word e escreve lá seu cliente ideal, seu avatar, meu avatar, o avatar dessa primeira turma. E define lá o gênero, a idade, a região onde mora, né, no que trabalha, né? E se for importante para o seu conteúdo, né, para a disseminação do seu conteúdo, coloca lá a religião que defende, partido político. Se não for, você não precisa, só colocar não se aplica. E depois vem descrevendo 10 dores. 10 dores, 10 sonhos, 10 objeções. E escreve um pouco sobre aquilo. Tenta começar a desenhar na sua mente e escreve, porque a gente vai consolidando a comunicação na mente, né? Então, eu tenho, por exemplo, a objeção, eu não tenho tempo. E você começa a conversar com aquela objeção de não tem tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo, né? A gente vê pessoas atarefadas que conseguem fazer tudo que precisa ser feito. Então, o que elas têm de diferente? Elas têm de diferente as prioridades, elas fazem listas. Então, você pode começar a conversar ali com aquelas objeções, conversar com aqueles sonhos, né? Como que eu posso deixar essa pessoa mais próxima de realizar esse sonho, né? Então, eu posso deixar levando mais conteúdo para ela. Então, você tem que ter mais conhecimento, você tem que ter mais, saber que tudo tem seu tempo. Então, tudo é cíclico, né? Principalmente se é um produto digital, por exemplo. Então, ali é cíclico. Eu tenho que ter um ciclo para realizar, né? Então, eu tenho o início, o meio e o fim. Aí eu analiso, adapto, melhoro, aperfeiçoo, aplico de novo. E
E é uma coisa cíclica, isso é só um exemplo, tá? E das dores, né? Dor, sei lá, de querer viajar com a família para a Europa, né? E não vai poder, e por causa do dinheiro. Então você já começa a dialogar ali, entendeu? A viagem da Europa tá um certo preço, mas se acontecer o planejamento, um pouquinho que você vai juntando, você é capaz de realizar. Tá bom? Então você liste 10 dores, liste 10 sonhos, 10 objeções e vai conversando com cada tópico ali que você fizer, tá bom? Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, gente, me manda um direct, me manda num comentário, me manda mensagem que nesse projeto eu estou bem focada aqui para trazer soluções importantes para a construção aí da primeira turma, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.